Nós não estamos no parlamentarismo, onde uma maioria eventual do parlamento derruba o governante. Aqui é o presidencialismo, precisa crime de responsabilidade. E não adianta dizer que é o conjunto da obra. A economia estava ruim, não sei o que estava ruim. O conjunto da obra se julga na urna, tem que ter voto popular. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Senado da República é algo lamentável do ponto de vista da democracia e da Constituição brasileira. Eu votarei pelo impeachment porque eu acho que, para o futuro do Brasil, a volta da presidente Dilma, com todo o carinho e respeito que eu tinha por ela, não seria bom. Todos sabem que esse processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como chegou a reconhecer em declarações à imprensa um dos próprios denunciantes. Exigia aquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Agora eu acho que é uma jogada. Eu não vejo a possibilidade de se fazer isso. Não vejo tempo para isso. E não vejo como conseguir viabilizar. A maneira de viabilizar novas eleições, eu propus a ela, na penúltima conversa com ela, seria ela desafiar o Temer a os dois renunciarem. Brasília, especialmente uma cidade tão nova, tenha tantos problemas com essa questão política, e você vê os últimos acontecimentos tão complicado, tão decepcionante, nós os senadores nos decepcionaram demais. Então, assim, isso é muito triste. A Câmara Legislativa, né, o Senado, né, a Câmara dos Deputados, quer dizer, a quem você recorre, em quem você confia? A gente não se envolve muito, não, faz a limpeza e fica meio afastado, mas a gente torce pelo Brasil. Por isso que é importante a gente ter símbolos de participação da mulher, como a presidenta Dilma. E ela disse muito isso na campanha, né? Agora nós podemos, a mulher pode. Então a criança, a menina vê e diz, não, eu posso querer ser presidente da República. Mas se desde pequena ela só vê homens sendo presidente, ela vai dizer, não é um ambiente para mim. Durante o meu governo e o do presidente Lula, foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. Assegurei a autonomia do Ministério Público. Não permiti qualquer interferência política na atuação da Polícia Federal. Na pessoa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o vértice da sua aliança golpista. Articularam e viabilizaram a perda da maioria parlamentar do governo. Situações foram criadas com o apoio escancarado dos setores da mídia para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. 3 tesoureiros dos últimos 14 anos, os seus 3 tesoureiros do partido estão presos. O líder da presidente da República no Senado esteve preso e foi cassado pelo Senado Federal. E uma meia dúzia de lideranças do partido implicados na Operação Lava Jato, que é uma operação de um extraordinário simbolismo para o Brasil, porque significa um divisor de águas, o Brasil de antes e o Brasil de depois do Lava Jato. E tudo isso tem sido muito bem retratado pela imprensa brasileira, que é quase unânime com relação à conveniência da mudança na presidência da República. Situação cultural, não apenas no não apoiamento às mulheres de forma majoritária, mas também da exposição das mulheres ao mundo público. O nosso mundo como mulheres, historicamente, foi o mundo das relações privadas. Há uma frase da Simone de Beauvoir que fala que o homem se relaciona com o mundo diretamente e a mulher, na história, se relaciona com o mundo a partir do masculino, ou a partir do pai, ou a partir do marido, que romper isto é uma grande transgressão. Eu acho que existem alguns órgãos internacionais
que agem tão bom. Nós achamos que não, porque elas são baseadas na Constituição, estão baseadas numa série de leis que existem, e nas instituições brasileiras, no Congresso, no Supremo e tal. Isso para nós é um sinal de legalidade, nós não temos outro parâmetro. Quanto à imprensa brasileira, é claro que a imprensa brasileira tem um pé atrás quando vê, e teria que ter mesmo, porque a visão do socialismo do século XXI, a visão que prevaleceu na Venezuela e que seduziu muito os partidos aqui, era a seguinte: você não ia fazer uma marcha pelas instituições, você ia fazer a captura das instituições. Atacam a imprensa como se fosse ela a responsável pelos desativos que tomaram conta do país. Bom, essa transgressão continua acontecendo nos dias de hoje. E se nós também... na questão da presidenta Dilma, também isso, né? Há também conosco, com várias mulheres aqui. Nós sabemos que quando desafiamos também uma fala mais, digamos, mais do poder, desafiamos estruturas ou, enfim, aqueles que se sentem instituídos do poder e da autoridade, e ocupamos nós o lugar de autoridade, nós também somos estigmatizadas, somos atacadas. Bom, isso afasta as mulheres também. Agora, se o presidente Temer é o melhor indicado ou não, eu não tenho ilusões. Não é o presidente dos nossos sonhos, mas é o presidente que a Constituição Federal prevê, uma vez caindo o presidente ou a presidente, assume o vice, conforme a Constituição brasileira. Portanto, é o posto de direito.